Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Na aula de hoje, vamos falar sobre termo geral de uma PG. Então, vamos à aula. É possível encontrarmos uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma progressão geométrica. Precisamos apenas do primeiro termo e da razão. Considere a PG A1, A2, A3, A4 até o nosso enésimo termo. Para nós construirmos o A1, nós vamos escrever da seguinte maneira, que o A1 ele é igual ao A1 vezes Q elevado a zero. Dessa maneira, o A1 será igual ao A1 vezes Q elevado a zero é 1 pela propriedade da potenciação, né? E 1 vezes A1 continua sendo o A1. Então, eu posso dizer que o A1 é igual ao A1. Agora, o que acontece quando eu escrevo o A2? Observe, o nosso A2 ele pode ser escrito como sendo o A1 vezes Q elevado a 1. O nosso A3 ele pode ser escrito como sendo A3 igual o A1 vezes Q elevado ao quadrado. Eu também posso escrever o A3 da seguinte maneira. A3 é igual ao A2 vezes Q elevado a 1. Já para o A4, eu posso escrever da seguinte maneira, que o A4 é igual ao A1 vezes Q elevado a 3, ou posso escrever ainda que o A4 é igual ao A2 vezes Q elevado a 2. Basta apenas eu imaginar 4 menos 2, 2. Né? Então, 2 será o expoente de Q, ou seja, da nossa razão. Eu posso escrever ainda que o A4 é igual ao A3 vezes Q elevado a 1. Dessas maneiras, eu posso escrever o A4. Então, posso concluir que o meu AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Observe, quando eu tinha 4, e se eu fizesse 4 menos 3, o meu expoente era 1. Então, se eu tenho N menos 1, o meu expoente será N menos 1. E é esta última fórmula que nós chamamos de fórmula do termo geral de uma PG. Então, com essa fórmula do termo geral, fica fácil eu encontrar qualquer termo em uma PG. Então, desse modo, nós podemos dizer que a fórmula do termo geral é o AN igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN ele é chamado de termo geral ou enésimo termo da PG. Já o A1 nós já conhecemos, que é o nosso primeiro termo, né? Q representa a razão da PG, N é o número de termos dessa PG. Então, esta é a fórmula do termo geral de uma PG. Agora, nós podemos usar essa fórmula já na aplicação em um exercício. Observe. Exemplo 1. Calcule o oitavo termo da PG 2, 4 e assim por diante. Então, a primeira coisa a fazer é retirar os dados da questão. A questão nos forneceu que o A1 é igual a 2, que a razão será o A2 dividido para o A1, ou seja, 4 dividido para 2 também é 2, e ele quer saber qual é o valor do A8. Então, basta que nós apliquemos a fórmula do termo geral, que é AN igual o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Ora, se eu quero saber quem é o A8, então eu posso trocar o AN pelo A8. Então, A8 será igual ao A1, que vale 2, vezes Q, que também vale 2, elevado a 8 menos 1. Então, continuando, o nosso A8 será igual a 2 vezes 2, 8 menos 1, 7. Então, vai ficar 2 elevado a 7. Assim, o nosso A8 será igual a 2 vezes 2 elevado à sétima. A gente pode fazer da seguinte maneira, observe. 2 é a base, 7 é o expoente. Então, a base se multiplica 7 vezes. Então, vamos colocar aqui 4, 5, 6 e 7. Como a gente não tem calculadora, a gente faz assim, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16,
16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Então, 2 a sétima significa 128. Agora, basta fazermos essa multiplicação. Então, o meu A8 será igual 2 vezes 128, será 256. Esse é o valor do meu A8. Vamos a mais um exemplo. Agora, no exemplo 2, ele quer saber quantos termos tem a PG 3, 6, reticências 96. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar os dados, né? O A1 que foi fornecido vale 3. A razão é pegar o A2, dividir para o A1, como vimos na primeira aula, né? Ou seja, a razão nesse caso será 6 dividido para 3, que é 2. E ele também forneceu o AN, que é igual a 96. Bom, aplicando agora a fórmula, que é AN igual o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Pessoal, sempre nos exercícios, repitam a fórmula para você memorizar ela, tudo bem? Então, fazendo a troca dos dados agora, nós vamos ter que o AN, o valor dele é 96, igual o valor do meu A1 vale 3, vezes a razão vale 2, então fica 2 elevado a N menos 1. Como esse 3 está multiplicando 2 elevado a N menos 1, então, nós vamos passar ele para o primeiro membro dividindo. Então, vai ser 96 dividido para 3, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Acontece que 96 dividido para 3 é 32. Então, nós vamos ter 32 igual a 2 elevado a n menos 1. Note que agora nós temos uma equação exponencial, que é quando nós temos a variável no expoente, nesse caso, a variável é n. Então, nós temos uma equação exponencial. Para resolvermos essa equação exponencial, nós vamos colocar o 32 na base 2. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer aqui ao lado. Basta apenas que nós fatoremos o 32. Então, 32 por 2 é 16. 16 por 2 é 8. 8 por 2 é 4. Vamos acrescentar um pouquinho mais. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Ou seja, nós temos 5 vezes o 2. Então, nós podemos dizer que 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E nesse caso será igual a 2 elevado a n menos 1. Pelas propriedades, nós podemos cancelar as duas bases. Então, ficamos apenas com 5, que é igual a n menos 1. Passando o menos 1 para o primeiro membro, ele vai passar somando, porque aqui ele está negativo. Então, eu posso dizer que o n é igual a 5 mais 1. E fechando o nosso cálculo, n é igual a 6. Então, esta PG tem 6 termos. Agora, aqui no exemplo 3, pede para nós calcularmos o valor de x, de modo que a sequência 8, x e 2 formem nesta ordem uma PG. Retirando os dados que o problema forneceu, nós vamos ter que o A1 tem valor 8 e que o AN tem valor 2. Mas nós não sabemos quanto vale a razão. Nesse caso, a nossa PG tem 3 termos, cujo termo central é uma variável. Então, nós vamos colocar aqui x dividido para 8, ou seja, o A2 dividido para o A1, é igual o A3, que vale 2, dividido para o A2, que vale x. E nesse caso, nós ficamos com uma igualdade de frações, chamada de proporção. Então, é só multiplicar o meio pelos extremos. Então, multiplicando x vezes x, nós vamos ter x ao quadrado. E multiplicando 8 vezes 2, nós vamos ter 16. Agora, basta jogar a raiz dos dois lados, ou seja, nós vamos ficar com raiz quadrada de x ao quadrado igual a mais ou menos uma raiz quadrada de 16. Como essa raiz é quadrada, ela vai cortar com o expoente que é quadrado, ficando apenas o x igual a mais ou menos, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós temos dois valores para o x. Ele pode ser o 4 positivo, assim como ele pode ser também o 4 negativo. Agora eu peço que você pause o vídeo
e tente resolver essa questão. Na próxima aula eu venho com a resposta.